Boa noite a todos. Vamos retomar as nossas aulas de eletroterapia, né? Tava com saudade, certeza já, né? Deixa eu só melhorar meu microfone aqui, que eu esqueci de aproximar ele. Bom, acho que agora ficou bacana. Bom, então como eu já tinha adiantado para vocês, né? Vocês já também estavam sabendo como seria a nossa próxima etapa da eletroterapia, né? Sempre lembrando, infelizmente, de toda aquela situação que a gente não está conseguindo fazer as aulas práticas, mas eu sempre vou tentar colocar alguma coisa extra para vocês, né, para vocês chegarem lá no momento das aulas práticas sabendo um pouco mais do que a gente conseguiu mostrar, né? Até na semana passada lá na nossa devolutiva, o Gabriel comentou, mais alguém comentou para conseguir mostrar algum paciente, né, alguma aplicação direta de algum paciente da corrente russa e do TNS, né? Não é assim simples você falar para o paciente que você vai fazer uma filmagem dele, né, do atendimento dele, para ele ser mostrado numa aula, né? Mas eu já fiz alguns entenderem a necessidade, né? Essa necessidade que a gente está passando agora de ter uma aula diferente, uma aula com um conteúdo mais direto, digamos assim, né? Um conteúdo mais explicativo e mais proveitoso para todo mundo. E acabaram entendendo, né? Mas ainda não consegui gravar, né? Eu quero chegar no dia lá da gravação, já com o celular pronto, com o tripé pronto, posicionado, e falar, ó, então hoje vamos gravar, né? Meio que forçado, assim. Porque o paciente ele já está numa situação que ele não quer, né, ser atendido. Tá sentindo dor, tá às vezes sentindo desconfortável de estar ali na tua maca, na tua frente, você mexendo no joelho dele, por exemplo, e ele não quer que mais ninguém veja, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Vamos esperar até esse dia acontecer, né? Vamos estudar um pouco sobre ultrassom hoje, né? O ultrassom, adiantando, o ultrassom é um equipamento que eu não tenho na clínica, então vai ser um equipamento que vai ser mais difícil de mostrar na prática, né? Vamos ver se eu consigo um ultrassom aí para conseguir mostrar a funcionalidade dele, mesmo que não seja aplicando em um paciente real, mas a aplicação em mim mesmo, só para vocês verem como que ele funciona, né? Alguns já tiveram a oportunidade de ver lá no ambulatório, mas não ele funcionando de fato, né? Com os parâmetros adequados, com os parâmetros regulados, para que tudo fique ali mais explicado, né? Deixa eu mudar de tela um pouquinho aqui, só quero ver se está gravando. Tá gravando. Então vamos lá. Preparei uma aulinha aqui, uma aulinha não, uma aula longa. A aula de ultrassom é longa, ela tem bastante detalhes, ela tem bastante uma parte teórica bem, como que eu posso dizer assim, ela tem que ter uma parte teórica bem explicadinha para que todo mundo consiga entender quais são os reais efeitos que o ultrassom tem no nosso corpo, né? E pode parecer que ele seja um pouquinho complicado de começo, assim, então eu peço que vocês tenham bastante atenção, porque vai ser falado um pouco de bioquímica, vai ser falado um pouco de anatomia, até um pouquinho de neuro, talvez, ali, biofísica, né, biologia celular, um pouco de tudo, para a gente conseguir entender de fato o que acontece nos tecidos a partir de uma aplicação de ultrassom. Então vai ser mais ou menos essa definição da aula, né? Eu não vou passar toda a aula hoje, porque hoje digo nessa parte, porque eu quero dar alguma atividade para vocês fazerem para gravar um pouco mais ou saberem um pouco mais sobre o ultrassom antes da gente chegar naquele momento de aplicação, né? Que tem que fazer às vezes uma análise um pouco melhor, ali, que vocês já vão entender o porquê e qual que é a intenção dessa aplicação um pouco mais complicadinha. Vamos deixar complicadinha o termo, né?
mas de fato não é muito fácil não. Até ficar mais prático, assim, né? Mais prático eu digo na forma mais visível, né? Vocês conseguirem compreender o que o ultrassom faz de fato. Bom, então é isso. Vamos lá para o ultrassom, vamos saber um pouco mais sobre os efeitos do ultrassom, o que quer dizer ultrassom, e vamos relacionando. Passou um motoboy apressado aqui na frente. Tomara que você não tenha ouvido, mas vamos lá. Então vamos lá. Então, já como a gente vai falar de ondas ultrassônicas, ultrassonoras, né? A gente tem que falar, então, explicar o que são as ondas, né? O que é uma onda? A onda é um tipo de perturbação que oscilam no espaço ou em um meio, né? Então, oscilam no espaço ou em um meio. Percebam como que ele está ali, ele está colocado os dois momentos que uma onda pode que ela pode oscilar, que ela pode acontecer, digamos assim. No espaço é no espaço vazio, no ar, no vácuo, ou em um meio. Qual meio seria esse? Né? Vamos ver mais pra frente. E no tempo. Então, se ele tem uma perturbação que oscila no espaço, no tempo, a gente consegue medir essa onda. Conseguiram compreender? Então, se a gente tem algo que se movimenta, algo que representa uma perturbação ou uma oscilação que esteja no espaço num período de tempo, então ele é passivo de uma medida, tá? No espaço, a gente consegue fazer a medida, digamos assim, no espaço a gente consegue compreender qual que é o comprimento dessa onda. Isso no espaço. E no tempo, a gente consegue compreender o período de onda. Tá? Então, no espaço é o comprimento de onda e no tempo é o período de onda. Tá? Então, sabendo dessas duas definições, a gente consegue compreender que, sim, podemos medir as ondas, né? Então, são basicamente dois tipos de ondas, que a gente vai ter que entender elas, que é a onda vamos começar pela de baixo, que é a onda transversal, que são exemplos do ondas curtas, do infravermelho e da corrente interferencial, que é o que a gente não estudou ainda, né? Vocês só souberam alguns exemplos, mas não estudamos porque não temos o nosso ambulatório. E a outro tipo de ondas são as ondas longitudinais. Então, a vibração de ondas transversas, ela tem uma vibração perpendicular à direção da onda. Então, perpendicular, veja a onda transversa, veja aqui no dedinho ali que está segurando a ponta da corda, um lado é fixo, está lá a corda amarrada. E do outro lado tem uma mão agitando essa corda para cima e para baixo. Como a gente consegue fazer mais fácil, né? Fazendo ondinhas na corda para se visualizar uma onda transversal. Consegue ver ali a agitação da mão para cima e para baixo, formando uma onda transversal. Já a onda longitudinal, ela tem uma vibração de mesma direção, ou seja, ali essa mãozinha está puxando, empurrando, né? Ela está para frente e para trás, né? Olha os dedos da mão, ela está em direção à parede e em direção ao ponto fixo, afasta o ponto fixo. Aproxima o ponto fixo, afasta o ponto fixo. Então ela não cria ondas, ela não cria essas ondinhas, essas ondulações, digamos assim. Ela cria esses picos, né? Esses picos causados pela aproximação e afastamento, né? Então, se você pegar uma corda, um arame ou um fio e fazer aproximar e afastar, ela vai gerar uma onda longitudinal, que é exatamente a onda do ultrassom. É uma onda do tipo longitudinal. Isso vocês têm que gravar bem, porque é o tipo que a onda está se movimentando no espaço, de forma longitudinal
ou de forma transversal. Então gravem bem como que é a onda longitudinal, porque é a onda do ultrassom, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Tá, então as ondas têm características, né? Elas têm características, a gente precisa saber o que é, denominar quais são cada... Vamos reformular. A gente precisa entender as características. Nossa, tô com a língua presa hoje. Mas eu já falei bastante, atendi bastante paciente, foi bastante conversa. E tô com a boca seca também. Pera lá. Enquanto eu tomo água, vocês aproveitem e tomam água também. Tomem água, bastante, não vão tomar outra coisa, só porque estão em quarentena. Então vamos lá. Então, a gente sabe já quais são os tipos de ondas, né? Principalmente a onda longitudinal que a gente vai estudar. E essa onda tem características, né? Por exemplo, cada momento, cada parte de uma onda, ela pode ser medida, como a gente falou, e essas medidas têm certos nomes, tá? Que a gente vai conhecer agora. Então, o comprimento de onda, ela separa dois pontos numa mesma posição de vibração. Tá? Então, na mesma posição de vibração, digamos que são lá os picos mais altos ou os picos mais baixos. Aqui dá para vocês verem aqui nessa primeira onda aqui do lado direito superior, que tem ali escrito ainda comprimento de onda, que tem as duas partes mais altas dessa onda, que de um ponto a outro tem um determinado comprimento. Tá? Esse é um comprimento de onda. Da mesma forma, aqui embaixo também temos outro comprimento de onda, que são os picos mais baixos, né? Que são os vales, não, os ventres. Né? Lá em cima são as cristas e aqui embaixo são os ventres. Né? Então, de um ventre a outro tem um comprimento e de uma crista a outra, eu falei pico, mas não são picos, são cristas, elas também têm um comprimento de onda representado por um símbolo. Aqui está um pouquinho apagado, mas o símbolo é uma lambda. Lembra da lambda de física? Que parece um Y de ponta cabeça? Então, isso que representa o comprimento de onda. Tá? Tem um símbolo. Agora a frequência. A frequência é representada pelo F e ela conta o número de oscilações por segundo. Tá? Então a frequência é o número de oscilações por segundo. Agora vocês já conseguem observar aqui o gráfico do meio, que aqui tem uma linha inferior denominando 1 segundo e dentro desse 1 segundo tem 3 ciclos, ou seja, tem 3 cristas e 3 ventres. Então, formando 3 ciclos. Então, são 3 ciclos por segundo. E aqui nessa de baixo, também representando a mesma coisa, 1 segundo representado em 10 cristas e 10 ventres, que são 10 ciclos. Então, aqui são 10 ciclos por segundo. Tá? Então, o que a gente consegue entender aqui? Qual que é a frequência dessa primeira? Se a frequência é o número de oscilações por segundo, então aqui a frequência é 3 por segundo e aqui 10 por segundo. Opa, cadê a flechinha? Então 3 por segundo e 10 por segundo. Só que a frequência ela não é medida em segundos, ela não é medida de tempo, ela é medida em hertz. Então são 3 hertz, tá aqui do ladinho, ó. E aqui debaixo, o F, 10 hertz. Então, quando você tem 10 ciclos num espaço de tempo de 1 segundo, ela forma 10 hertz. E quando tem 3 ciclos no espaço de 1 segundo, ela forma 3 hertz. Então, conseguiram entender? Estou colocando os gráficos aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Mais lógico, estaremos tirando dúvida. Outra nomenclatura, outra característica, amplitude. A amplitude é o máximo afastamento em relação a uma linha de equilíbrio.
O que é a linha de equilíbrio? A linha de equilíbrio é essa linha no meio, que separa os ciclos aqui, né? Aqui nesse gráfico maior aqui de cima tem essa linha de equilíbrio, essa linha que é uma linha zero, digamos assim, a linha de equilíbrio que está tracejada aqui, tá? Então essa aqui é a linha de equilíbrio. E da linha de equilíbrio até a crista é medida a amplitude. Veja como aqui também tem amplitude representada pela letra A, amplitude da linha zero ao ponto mais alto, mede-se a amplitude, e da linha 0 à linha mais baixa, mede-se uma amplitude. Estão conseguindo acompanhar aqui? Então, ela é máximo afastamento. Se ela fosse mais embaixo, se esse ciclo aqui fosse mais embaixo, ela mediria mais embaixo. Se fosse mais curtinho, mediria mais curtinho essa amplitude de onda. Beleza? Outra coisa, período. O período já se torna uma medida de tempo. Lembra lá no começo que eu falei que o tempo é medido por período de onda? Então está aqui. O período de onda está aqui, medido por tempo. Sendo assim, falando em tempo, o que representa? A letra T. Então a letra T representa o período. Nossa, agora está passando um caminhão grande aqui. Até parei de falar porque não consegui escutar minha voz aqui. Vamos seguir. Período, então, é representado pela letra T, que é de tempo. Lembrem disso. E a fórmula do tempo é 1 sobre frequência. Então, anotem aí. Período representado pela letra T é igual a 1 sobre frequência. Então, a gente vai ter sempre o 1 divididos pela frequência, que é o número de oscilações, que é por Hertz. Então, é 1 por Hertz. E o tempo, que é o T, que vocês vão descobrir. Estão conseguindo compreender? Vamos focar, se vocês estiverem achando difícil, anotem qual parte que está difícil. Não adianta vocês chegarem para mim e falar assim, professor, não entendemos nada. Não entendemos nada, pode explicar tudo de novo. Não vamos ser assim, vamos tentar entender o máximo aqui do jeito que eu estou explicando, tentando visualizar essa fórmula do período, que é T igual a 1 sobre frequência, igual a 1 sobre F. Tá? Essa é a fórmula para ser resolvida. Tá? Quando for necessário, a gente vai precisar calcular qual que é o período dessa onda. Estão acompanhando? Aí, como eu estava falando, na hora de tirar a dúvida, tirem dúvida bem específica, assim, para a gente ir compreendendo juntos, tá? E a velocidade de propagação. A velocidade de propagação, ela tem uma letra que representa com a letra C. Perfeito? Velocidade não é representada pela letra V, é representada pela letra C. E ela calcula qual que é a velocidade de propagação, a rapidez dessa propagação no meio que ela está acontecendo. Então, se a onda está passando um determinado meio, a gente tem que saber qual que é a velocidade que ela está passando. Tá? E essa velocidade também tem uma formulazinha. Então, a velocidade, que é C igual a comprimento de onda vezes... Opa, me confundi aqui, não é isso não. Só um pouquinho, deixa eu lembrar aqui da fórmula bem certinho. Lembrei. Velocidade é C igual a comprimento de onda vezes frequência. Comprimento de onda vezes frequência. Então, ficou lá, C igual
a lambda vezes F. C igual a lambda vezes F. Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Exatamente, é isso aí. Anotaram? Dúvidas? Anotem. Dúvidas precisas, não dúvidas aleatórias, dúvidas que vocês querem que eu explique tudo novamente. Vamos tirar dúvidas pontuais para que todo mundo entenda bem certinho, tá? Vamos para frente. Tá. Essa parte aqui eu vou deixar para... Não vou falar agora. A gente vai falar disso lá na hora de falar sobre a aplicação do ultrassom. Então, esqueçam isso por enquanto. Vamos para frente. Então, vamos definir, agora que a gente sabe o que é a onda e quais são as características das ondas, vamos definir o que é a definição do ultrassom propriamente dito. São ondas sonoras não audíveis, mecânicas longitudinais, lembram que são longitudinais, que consiste de vibrações de alta frequência. É uma alta frequência, a gente já falou sobre baixa, sobre média, essa de alta frequência, geradas através do efeito piezoelétrico do cristal dentro do cabeçote. Efeito piezoelétrico, vou falar na sequência. Então, o ultrassom contém um transdutor que transforma energia elétrica, a energia que vem da tomada, em energia mecânica de alta frequência. Então, a energia vem da tomada, passa por dentro desse transdutor e, através do efeito piezoelétrico que acontece nesse transdutor, ela transforma a energia elétrica em energia mecânica de alta frequência com mais de 100.000 Hz. Deu para entender? Então, o ultrassom ele é uma onda sonora não audível, por isso ultrassom, né? Não é audível pelo ouvido humano, e ela é do tipo mecânica longitudinal, que consiste em vibrações de alta frequência. Então, a energia elétrica entra no equipamento, passa pelo transdutor, que transforma essa energia elétrica em energia mecânica de alta frequência, que é mais de 100.000 Hz. É assim que funciona o ultrassom. Sai da tomada uma energia, passa pelo equipamento, acontece uma transformação e ela vira uma energia mecânica de alta frequência. Eu já vou explicar para vocês para frente como que isso é transformado em energia elétrica e energia mecânica, mas entendam como que ela acontece, beleza? E ela é de modalidade de aquecimento profundo, então ela gera aquecimento profundo nos tecidos. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o cabeçote. Esse é o cabeçote do transdutor. Cabeçote transdutor. O cabeçote é aquela região onde a gente segura e passa o equipamento com um gelzinho. Ele lembra que é um cabeçote azul, que tem uma extremidade prateada de metal, de aço, onde a gente coloca o gel e passa isso na pele, na região que necessita na pele dessa pessoa. Tá? Então ela tem alguns componentes. Tá? Então ela tem aqui o corpo isolante, né? Que aqui nesse corpo isolante, se fosse colorida essa imagem representando o nosso cabeçote, seria azul, né? Então aqui, toda essa volta aqui, ela seria azul. Aqui tem o cabo condutor, que é o cabo que conduz a energia elétrica. Aqui o diafragma metálico, que é aquele aço que eu falei para vocês, que é um ácido prateado, assim, que tem na ponta, né, que é o diafragma metálico. E aqui tem a área de contato também, que gera o contato da energia elétrica com o cristal piezoelétrico, que está aqui apontado nessa linha também. Então vejam lá. Então, se ele tem um cabo condutor que vem lá de cima, imagine que lá para cima tem um cabo ligado à energia elétrica. Então ele desce pelo cabo condutor, vai ter o contato com o cristal piezoelétrico,
vai transformar a energia elétrica em energia mecânica nessa região, que vai sair pelo diafragma metálico, tá? Isso aqui, ó, então essa partezinha aqui de cima é um tipo de cabeçote, né? Cabeçote pequenininho com o diafragma metálico aqui em cima, onde passa-se o gel e aplica no paciente. E esse aqui é o que a gente tem, né? Azulzinho com o diafragma metálico, onde a gente utiliza para colocar o gel e passar no paciente. E aqui do outro lado, o cabo de energia elétrica. Lembraram? Se familiarizaram com o cabeçote do ultrassom? Então, vamos para frente. Então, aqui tem alguns tipos de ultrassom, né? Vários tipos, dependendo da marca. O nosso é esse aqui do canto superior direito, Sonopulse. Ele é de 1 e 3 MHz. Então, ele tem duas opções de 1 e 3 MHz. Já vão saber para que servem essas opções. Então, aqui tem um ultrassom que tem também cabeçotes diferentes, né? Percebam que além do modelo do equipamento como um todo, assim, um mais arredondado, um mais quadradinho, um tem suporte para cabeçote, outro não tem, um tem fio mais comprido, outro tem fio mais curto. Agora vocês vejam que esses cabeçotes aqui de baixo, um tem uma ponta maior e um tem uma ponta menorzinha, né? E alguns têm 3 MHz, outros têm 1 MHz. Por que essa diferença? Vamos descobrir o porquê que existem essas diferenças de tamanho e de potência. Então tá aqui de novo só representando o cabeçote, né? Então tem aqui o cabeçote do ultrassom, aqui ele tem aqui atrás do gel, né, o diafragma metálico, já encostando através do gel, que é um condutor, num tecido homogêneo, um tecido equilibrado, homogeneidade, um tecido qualquer, mas um tecido homogêneo com a penetração aqui do ultrassom nesse tecido. Então essa flechinha representa a penetração do ultrassom no tecido. Tá? Só um desenho bem representativo, um desenho bem simples, para a gente conseguir entender como que isso atinge o tecido, né? O tecido que a gente vai utilizar a aplicação do ultrassom. Então tá lá, agora vamos falar do efeito piezoelétrico. O que que é isso? É uma propriedade que alguns cristais possuem quando submetidos a uma corrente elétrica de alta frequência. Gerar deformações mecânicas, tração e compressão, lembrem disso, apresentando na sua superfície cargas elétricas. Então é um cristal qualquer, porém com essa propriedade de transformar essa energia elétrica de alta frequência a partir de deformações, transformar em energia elétrica e energia mecânica. Tá? Então ele tem essa capacidade de transformar o tipo de energia através de tração e compressão. Lembram lá da linha longitudinal? Que ela tem aquela... Vamos voltar lá para vocês verem. Voltar. Opa. Nossa senhora, passei tudo errado. Vamos voltar lá em cima. Aqui. Lembro da linha longitudinal aqui do ultrassom, que ele está empurrando e puxando essa cordinha, fazendo esse tipo de onda longitudinal. Então empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. Ele comprime e descomprime, comprime e descomprime. E o que está escrito aqui nessa parte? Tração e compressão. Comprime, traciona, comprime, traciona. Então quem gera esse tipo de onda é o cristal, porque o cristal ele traciona, comprime, traciona, comprime, traciona, comprime, traciona, comprime, gerando uma onda. Conseguiram compreender? Mesma coisa se você pegar uma haste, imagine vocês pegarem uma haste rígida, assim, um cano rígido, um cano maciço, e começarem a espremer, soltar, espremer, soltar, espremer, soltar, isso aí vai gerar uma onda, né? Isso vai gerar uma onda de tanto você fazer tração, compressão, puxa e espreme, puxa e espreme, puxa e espreme,
e gera-se uma onda. Então, esse tipo de onda que é feito pelo cristal que está dentro do cabeçote, né? E essa mudança, toda essa mudança que ocorre com esse cristal é o chamado efeito piezoelétrico. Beleza? Deixa eu só ver aqui, acho que a bateria está acabando. Mais um pouquinho. Perfeito? Efeito piezoelétrico. Nunca esqueçam disso. É o efeito que o ultrassom tem para gerar energia elétrica e energia mecânica. Então tá lá a explicação bem simples aqui do que acontece de formação no cristal. Então, olha lá, ele comprime, descomprime, comprime, descomprime. Acontece isso daqui. E o que ele... aqui, ó. Tem os polos positivos e negativos e eles estão em despolarização, né? E por isso eles acabam acontecendo essa tração-compressão, a partir de uma energia elétrica, né? Fazendo com que essa polaridade que estava positivo, negativo, ela inverta para negativo, positivo, e se transforma aqui em uma energia, em uma onda ultrassônica. Tá? Então, imagine uma corrente elétrica entrando no ultrassom, e lá dentro do ultrassom tem um cristalzinho que recebe essa corrente elétrica, como se tivesse tomado um choque, e esse choque lá que esse cristal recebe, ele fica vibrando de uma forma tão intensa, comprimindo, descomprimindo, comprimindo, descomprimindo, tracionando, comprimindo inúmeras vezes, que isso inverte a polaridade, ele reverte a reversão de polaridade, transformando essa energia elétrica que estava lá dentro em energia mecânica. Conseguiram compreender? Imagine a corrente elétrica entrando lá no cabeçote do ultrassom e essa energia elétrica gera uma descarga elétrica nesse cristal e esse cristal fique doido lá dentro, se movimentando, comprimindo, descomprimindo, comprimindo, tracionando inúmeras vezes, milhões de vezes, gerando uma reversão de polaridade e transformando essa energia elétrica em energia mecânica, que é o nosso ultrassom. Deu para entender? Imagine, porque vocês não vão conseguir ver isso de fato. Mas imagine isso que eu acabei de explicar acontecendo lá dentro. Então vamos lá. A frequência ela é medida em Hertz, né, como eu já tinha falado lá na explicação lá das características das ondas, sendo determinada pelo cristal do transdutor. Então, olha lá. O cristal do transdutor também vai dizer se o teu equipamento ele é de 1 ou 3 MHz. Lembra que eu falei que tem equipamento de 1 e de 3? O nosso, do nosso ambulatório, tem de 1 e tem de 3. Que a gente altera lá nas configurações, ele pode ser 1 ou pode ser 3. O que é o megahertz? 1 megahertz, o cristal se deforma 1 milhão de vezes por segundo. Imagine o cristalzinho lá dentro do transdutor se modificando, se deformando 1 milhão de vezes por segundo. Por isso que eu disse para vocês que vocês não vão ver isso acontecer. Mas imagine o cristalzinho doido lá dentro se transformando, sendo capaz de reverter a polaridade para transformar uma energia elétrica em energia mecânica. Então são infinitas vezes, né? 1 milhão de vezes por segundo. Então tá aqui só um quadrinho aqui para dizer o que cada coisa significa, né? 1 Hz significa 1 ciclo por segundo, 1 kHz significa 1000 ciclos por segundo e 1 MHz significa 1 milhão de ciclos por segundo, que é 1 MHz que a gente vai trabalhar e o 3 MHz que a gente vai trabalhar. Então, se 1 MHz é 1 milhão de ciclos por segundo, 3 MHz, 3 milhões de ciclos por segundo. É isso?
Então, gravem essas medidas também. Essas medidas serão importantes principalmente para saber quando usar o de 1 e quando usar o de 3 MHz. Frequência terapêutica. Então, a frequência terapêutica ela tem variáveis que dependem da frequência. Né? E a frequência está lá, medida em Hz, frequência terapêutica, 1 ou 3 Hz. Então, está aqui. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração. Quanto maior a frequência, maior a temperatura e o menor tempo. Quanto maior a frequência, maior a absorção nos tecidos superficiais. E o contrário também é verdadeiro. Menor a frequência, maior o comprimento de onda. Menor a frequência, maior a profundidade de penetração. Menor a frequência, menor temperatura e o menor tempo. Menor a frequência, menor a absorção dos tecidos superficiais. Tá? Então, se uma frequência maior corresponde a 3, a frequência menor corresponde a 1. Porque só tem os dois tipos. 3 Hz, 3 MHz ou 1 MHz. Então, pensem, quando tem mais frequência, 3 MHz. Menos frequência, 1 MHz. Perfeito? Então, aqui tem uma sigla que eu quero também que vocês guardem para sempre. Bom, deixa eu só explicar aqui, ó, 1 MHz. Lembrem lá, ó, quanto maior a frequência... Então, estamos falando 3, né? Então, tá lá, 3 MHz. Então, 3 MHz, maior a frequência, menor a profundidade. Lembra ali, menor a absorção nos tecidos superficiais. Então, tá aqui a capacidade de penetração do 1 e 3 MHz. 1 MHz penetra de 2 a 5 centímetros e o 3 MHz penetra até 2 centímetros. Tá? Isso aqui é aproximado, né? Não quer dizer que você vai aplicar lá, ele vai chegar a 5 centímetros, ou ele vai chegar a 3 centímetros, ou ele vai chegar a 2 centímetros. Isso depende de outras coisas, tá? E para a gente entender o quanto esse ultrassom vai penetrar no tecido que a gente quer atingir, se é uma lesão muscular, se é uma lesão óssea, se é uma lesão que esteja numa gordura, se é uma lesão que esteja no periósteo, se é uma lesão que a gente queira atingir a parte neural, né? Ou uma parte mais superficial, uma lesão muscular grau 1 de um músculo pequeno, por exemplo, é mais superficial, ou uma lesão muscular de um grupo muscular maior, de um glúteo, por exemplo, a gente tem que atingir uma penetração maior. Então, para a gente entender como usar, aonde usar, precisamos saber definir quais são mais indicados, se de 1 MHz ou de 3 MHz. E para isso precisamos saber dessa sigla aqui, ó, que é a ERA. Nunca esqueçam da ERA, que ela é Effective Radiation Area. Então ela é área de radiação efetiva. Ou a ERA. Nunca esqueçam disso, porque a gente vai aprender a calcular a ERA. Perfeito? Então ela depende de muita coisa. Primeiro, saber quantos megahertz que está usando o teu equipamento, né? E qual que são as incidências não, quais são o que vai interferir na absorção desse ultrassom. Tá? Então a gente tem aqui a água e tecido mole, água polietileno, tecido mole novo, tecido mole osso, tecido mole pulmão, água, vidro, água, ácido oxidável, tecido mole ar. E qual que é a porcentagem de reflexão dessa onda que está incidindo nesses ambientes. Então a gente consegue perceber aqui alguns números que vamos explicar melhor futuramente, porque senão vocês vão confundir muito, porque agora começou a ficar um pouquinho complicado, né? Não é só saber quando usar, onde usar, sem saber todos esses parâmetros da aplicação. Então, já fiquem bem à vontade para fazerem pesquisas a respeito do ultrassom terapêutico de 1 MHz e 3 MHz, né? Para quando eles serão usados, quais são as possíveis interferências que podem ocorrer nessa penetração do ultrassom,
vocês vão perceber que lá na PS de vocês já tem uma atividade sobre ultrassom, para vocês conhecerem um pouco mais. E no Class eu vou postar essa semana mais uma atividadezinha do ultrassom, para que lá na outra semana a gente volte a falar do ultrassom, que temos mais alguns slides explicando, agora indo para a questão de utilização do ultrassom, indicações e contraindicações. Beleza? Vou encerrar por aqui, porque a aula fica pesada. E agora, nessa próxima hora aí, deixa eu ver quanto tempo deu. Temos mais uma aula para esclarecermos dúvidas lá no Meet. Tá? Então, encerrando aqui no YouTube, vamos para o Meet. Eu estarei lá para ajudá-los a entender coisas que podem ter ficado para trás. Que eu acredito que sim, né? Um pouquinho confuso o ultrassom. É um equipamento muito bom e é muito difícil de entender nesse começo, mas depois vai ficar tudo muito prático. Não se assustem, o ultrassom é legal, tá bom? Então, vão lá pro Meet, daqui a pouquinho eu posto lá o link para vocês entrarem. Beleza? Até mais. Ela ia falar boa noite, mas não é boa noite. Até daqui a pouco.